boa noite mais uma vez. Boa noite. A voz está um horror, o microfone fica pior ainda. Mas vamos nós. Bom, gente, como eu estava dizendo para vocês, né, o estudo tem uma proposta de ser bem interativo, até para a gente tentar conseguir fazer com que as pessoas venham mais aos estudos. A gente está, toda semana a gente fala isso, né? A gente pede nas reuniões de domingo, que as pessoas venham aos estudos. A nossa terça-feira continua ainda muito pouquinho, né? Só vem nós mesmos da equipe. Que a gente consiga convidar as pessoas para vir. Eu queria até pedir desculpa que não coloquei no Zap, né, no WhatsApp, o estudo de hoje. Né? E tem muitas pessoas da casa que estão no WhatsApp. Eu estou sem celular e eu esqueci de pedir Eduardo para fazer. Né? E aí a gente acabou não coloquei só no Face. Então vamos lá. Escala espírita. Eu vou começar falando, lendo, e em cada ordem que a escala espírita tem, a gente vai parar e vocês vão ajudar, né? Vão estar participando, montando algumas vicissitudes, como exemplo que eu coloquei, né? Que vai tirando do próprio livro e tirando também os exemplos dos sinônimos dos dicionários. Então eu coloquei alguns, né, para dinamizar e deixei uns papeizinhos em branco, onde vocês poderão estar colocando outros, tá? Outras vicissitudes, outras virtudes, porque na escala a gente vai ver que a gente não está só numa vicissitude ou nas virtudes, mas a gente já está intercalando uma com a outra. A gente vai ver isso aqui. Para passar eu esqueci. É esse. Então, o livro dos Espíritos, o que a gente vai estudar, a parte segunda, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, que é o capítulo 1 dos espíritos. Então eu coloquei diferentes ordens de espíritos. Eu quis fazer uma introdução antes de entrar na escala espírita, que achei importante. Inclusive até peguei uma citação do Espírito Miramês, até de um capítulo após o da escala espírita, mas que eu achei interessante também para dar uma visão. E a escala espírita, que é realmente um tema proposto. Contexto. Então a gente vai ver assim, em que contexto nós nos encontrávamos, né, antes? Em que contexto nos encontramos? Que contexto nos encontramos agora? E por que, já que estamos fadados, nos encontraremos, no caso, né? Que contexto nos encontraremos? Pois que fadados estamos ao progresso. Então, se nós estamos fadados ao progresso, a gente pode até ficar estacionário, né, numa encarnação, ou tantas reencarnações, mas retrogradar nós não vamos mais. Então, nós já saímos do princípio e a tendência é a gente, né, tá ruim, né, tá horrível. Eu acho que o melhor falar sem isso, não? Não? E a nossa tendência é sempre o progresso. Então, eu botei uma observaçãozinha, tá? Que acho que vale. Uma avaliação íntima, pessoal nossa, de cada um, sobre a escala espírita. Né? Nós não estamos aqui para avaliar o outro. Imaginar assim, quem está na escala espírita, nosso trabalho aqui não é colocar assim, quais os espíritos que já estão lá em cima, na segunda ordem, isso ou aquilo. Se houver citações, muito bem, mas não é a proposta, muito menos na terceira ordem, onde a maioria de nós, espíritos reencarnados, nessa fase que nós estamos, de provas e expiações, entre nós fazer alguma análise, alguma comparação, tá bom? Então fica uma autoavaliação, é para nos estudarmos, nos conhecermos, né, nos avaliarmos, para nós nos prosperarmos cada vez mais. Essa é a intenção. Então, diferentes ordens de espíritos, botei essa imagem só para dar uma... A origem dos espíritos está na progressão dos espíritos, no item após a escala espírita, como eu comentei antes, mas eu achei interessante colocar. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Foi a pergunta feita, e aí vem a resposta.
se não tivessem tido o princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua, né, o S maiúsculo aí, sua de Deus, e se acham submetidos à sua vontade. Então, essa citação deu a seguinte resposta, a seguinte análise. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele, de Deus, né? Letra maiúscula. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Lógico, temporariamente, cada um no seu tempo, não quer dizer que não vai mais prosperar, né? Dá uma interpretação assim, mas a gente sabe que não. Cada um no seu tempo, uns alcançam mais rápido, outros mais lentamente. Senão a gente vai pensar assim, todo mundo vai ter a mesma quantidade de reencarnação? Não, né? Vai depender de cada espírito, de cada como ele enfrenta a sua reencarnação, como colocou ali, uns mais prontamente, né, bem, com bastante resignação, e outros não. Mas a gente vai adquirindo isso com o tempo. Vamos todos amadurecendo. Diferentes ordens de espíritos. Página 96 a 99 do Livro dos Espíritos. 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Resposta. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito pela vez, Filosofia Espírita, volume 2, questões 96, comentário. Igualdade dos espíritos. Os espíritos são iguais na sua genealogia, estudo que tem por objeto estabelecer a ordem de origem de um indivíduo ou de uma família e ramificações de sua família, mas diferentes no que se refere ao despertar espiritual. Cada um se situa no grau de evolução conquistado. Cada alma é, pois, um mundo diferente em todos os aspectos que se possa conceder, nos seus vários níveis de saber. A igualdade, o aprimoramento, se perde na infinita pauta de sabedoria universal. E Deus, onisciente, criou leis justas e sábias, no sentido de dar a cada um o que esse realmente merece, o que lhe cabe, o que necessita naquela circunstância, de acordo com o que oferece. Obrigada, Maria. Então, a gente viu que nós estamos aonde realmente nós necessitamos estar, com as pessoas que nós necessitamos estar, vivendo as circunstâncias que nós necessitamos para o nosso progresso. Começou. É o que você precisa e que necessita, não é isso? Então nós somos o que as pessoas necessitam e precisam, e elas também em relação a nós, né? É recíproco o negócio. Agora eu vou defender o mal. Tá? Então a gente está realmente nessa fase, né? E a gente tem que aproveitar. Quando a gente não aproveita, é aquilo que aconteceu, que a gente falou anteriormente. A gente fica estacionário, mas não quer dizer que uma hora a gente não vai aprender e resolver seguir avante, né? Em nome de Jesus, né? Pelo amor de Deus. Esse daqui eu vou pular, que é o mesmo comentário. De repente, se tiver tempo, a gente pode até voltar. Mas aquele ali que for, é porque aquele ali eu coloquei ela na íntegra, né, o comentário dele, mas o primeiro item é que é realmente necessário. Escala é igual a dimensão, né? Vamos começar a estudar o tema. É um substantivo feminino. Relação entre as dimensões de um desenho e o objeto por ele representado. Régua ou linha graduada de um instrumento de medida.
É bom a gente ver isso aí, porque a gente vai mostrar a escala e a gente vai entender. Razão constante entre qualquer grandeza física ou química, visível ou imaginária, que se forma qualitativa ou quantitativa, permite uma comparação. Exatamente o que é uma escala espírita, né? Então eu coloquei assim, para a gente ter uma ideia do que a escala realmente falou, e a gente estudando a escala espírita, realmente é assim. Nós estamos numa ordem, mas a gente não está um numa ordem, o outro numa ordem, vivendo aquele sentimento, aquelas vicissitudes ou aquelas virtudes. A gente fica oscilando, a escala, ela fica transpassando uma com a outra, né? Então eu coloquei esse exemplo aí para a gente ter essa noção, tá? Da escala. Por exemplo, a faixa azul vai pegando na vermelha, vão se entrelaçando, os espíritos estão ali. Então a gente não tem uma proporção, tem espíritos um certo grau aqui, e um está aqui, o outro não. A gente fica oscilando nesse espaço, né? Nessa escala. Por isso o nome é uma escala, né? A escala espírita podemos classificá-los em 3 ordens principais, que vamos começar. A primeira ordem são os espíritos puros, a segunda ordem os bons espíritos, e a terceira ordem espíritos imperfeitos. Nesses espíritos imperfeitos a gente já vê que a escala funciona daí, né? Porque a gente não está totalmente bom espírito, totalmente bom, sem nenhum sentimento, né, de vicissitudes, mas também a gente não está só. Essa fase nossa já passou, né? Nós já estamos no mundo de provas e expiações, já tivemos em fases piores, não é mesmo? Foi tirado do livro também dos Espíritos, na questão 7. Aí eu fiz essa daí, tentei montar e dar uma exemplificação com duas questões: a lagartinha e a pedra bruta, né? Que nós somos aí na terceira ordem. Quando a gente vai para a segunda ordem, a gente já está no casulo e a pedra já foi lapidada, já dá para ver que é um diamante, só não está lapidado. E a gente vai crescendo, desenvolvendo, e a gente vira borboleta, um diamante já lapidado, né, já pronto, e vai de encontro à luz, que seria Deus, no caso, que é representado, né, porque é o contato maior que esses espíritos têm diretamente com Deus. Então eu coloquei assim. Não fiz ali no cartaz, vocês me desculpem, mas aí vocês olham daqui. Ficou mais fácil. Então a gente vai começar a estudar agora. A terceira ordem é o predomínio da matéria sobre o espírito, a propensão do mal, ainda, né? A ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresenta ideias pouco elevadas. Tá? E a segunda ordem, que é o predomínio do espírito sobre a matéria, que é o desejo de fazer o bem. Então ela se divide nessas classes. A classe da 10ª classe são os impuros, a 9ª classe os levianos, a 8ª classe é o pseudossábio, a 7ª classe os neutros, e a 6ª classe os batedores e os perturbadores. Vamos estudar um por um. E aí, por isso que eu falei da escala, mostrando que uma transpassa a outra, porque senão, se a gente for ler isso aqui, poxa, a gente não tem nenhum conhecimento ainda de Deus, nós ainda nem sabemos o que Jesus não faria. Acho que a gente já, pelo menos, a gente já sabe, né? Então, é por isso que a gente fala que essa escala não é uma coisa totalmente rígida. Por isso o nome escala, né? Porque a gente está dentro desse espaço aqui também. Né? E aí o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo de fazer o bem. A 5ª classe, benevolentes. A 4ª classe, os sábios. A 3ª classe, os espíritos de sabedoria. E a 2ª classe, os superiores. E chegando lá em cima, né, o que já alcançaram a perfeição, os espíritos puros. E no nosso entendimento, a gente citou até, já apareceu a imagem de Jesus, né? Mas aí eu volto a falar, poxa, será que a gente não sabe o que ainda é ser bom? Se a gente não consegue amar alguém, nem que seja assim, fazer a caridade, ainda achando assim, vou fazer a caridade, porque eu vou estar num mundo melhor quando eu desencarnar.
eu vou fazer o bem, porque aí eu vou receber o bem. Mesmo que seja com uma intenção da gente querer a melhor, mas nós já estamos fazendo, né? Não estamos totalmente cá embaixo. Então, a gente oscila sim, a gente não está dizendo assim que, poxa, eu conheço bem ainda, né? A gente já conhece. Então é por isso que a gente é avaliar a si próprio, né? Então vamos à terceira ordem. Os espíritos imperfeitos. Eu coloquei uma frase do Paulo: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. As características gerais desses espíritos imperfeitos são a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Essa é a 10ª classe dos espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o que conseguirem, né? Retardar-lhes o andamento, fazendo sucumbir das provas por que passam. Às vezes é espírito que nos conhecem, que tem uma perseguição, pode ser, mas também tem uns que fazem por simples agrado mesmo, simples prazer de fazer maldade. Nunca nos conheceu em outras vidas, mas eles fazem, é o prazer que eles têm, tá? E aí eles se sintonizam conosco, porque a gente se sintoniza porque a gente dá sintonia, não é mesmo? Então a gente é encarnado ou desencarnado, nós somos espíritos. Então a gente está falando assim da escala espírita, não é para o desencarnado. Somos espíritos, estamos encarnados ou desencarnados, tá? Então serve para nós encarnados também. Os pendores deles: crueldade, a sensualidade, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Então eu fui ver isso aí, pesquisar. A avareza é um apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, e a sórdida, baixo, vil, torpe, corrupto. É como a gente está vivendo isso, né? Então a gente começa a analisar, não vamos fazer o mesmo. Aí a gente, quando a palavra corrupto veio ali, veio a avareza sórdida, eu pensei, a gente vai ficar julgando os outros que estão lá em cima fazendo as corrupções, a gente só vai enxergar a corrupção dos grandes, os ricos, os milionários, os poderosos. Não. Então a gente pode se corromper o sentimento de alguém, a gente pode corromper nas pequenas coisas também. Então a gente só pega no grande porque a gente não chegou no grande, não tem oportunidade. Então a gente não pode ficar julgando, a gente só tem que se analisar, como eu coloquei no início, para que a gente não faça o mesmo, tá? Porque a gente pode cair no pequeno. Eu corrompo no pequeno porque eu só estou diante do pequeno. E se eu estivesse lá, será que eu também não faria? Né? Então, cabe a gente, o análise e o julgamento é para nós, não para o outro. E aí a gente já vai começar, porque já ficamos 15 minutos só eu falando, e é estudo, então vamos interagir. Nós vamos agora montar a 10ª classe dos espíritos impuros. Tá? Se vocês conseguirem pescar a deixa que eu deixei, vocês vão pegar mais rápido ali. E também vocês vão pensar assim, eu acho que deve ter um outro exemplo. Vocês podem estar escrevendo, tá bom? A canetinha está aqui. Então vamos lá, todo mundo. Vamos levantar e vamos pegar aqui algumas vicissitudes e vamos colocar. É isso. Eu vou chamar a volta primeiro, porque ele deu essa ideia do estudo interativo. Então você tem essa prioridade. Vamos lá. A gente cola. Se quiser, eu acho melhor tirar os clipezinhos, né? Já posso tirar os clipes, né? Ajuda aí, Val. Vamos tirar os clipes. Vem cá, gente, ajuda. Alexandra, amiga, você é coordenadora de cursos também, vamos lá. Me ajuda a coordenar aí. A gente está aqui dando apoio, hein? Você vai, Val. Você é coordenadora, vamos lá. Bora, Walter.
que é puro. Não, ele tá possível. Os impuros, a 10ª classe, espíritos impuros. Vou me colar ali, fácil, né? Já era fácil. Não, vou pegar tudo. Já pegaram tudo. Eu acho que esse aí combina com os impuros, vai lá? Vai lá, Val, cola lá. É pra colar? Não, eu deixei. Esse conjunto é um exemplo que eu tirei daquele ali que dá certinho. Se vocês seguirem as florezinhas, vocês sabem. O segredo é isso aqui, ó. O segredo é isso aqui. O segredo é aquele pontinho dele. Tá saindo essa aí não? Tira essa daqui, você vai conseguir. Depois pra mim quem tá sentado, quem tá em pé vai ficar sentadinho, hein? Ok? Vamos fazer uma troca. Maristela, professora. Recordar os velhos tempos, Maristela, de aula. Vamos. Aqui não tem. Ó, espírita não tem aposentadoria, não tem isso, né? A madame ali também. E os alunos têm mais alunos. Paulo. Vou chamar pelo nome. Paulo, Lélia, Liz. Gente, pega cola. Essas pontinhas aqui, ó. Eu tentei facilitar. Pode estar escrevendo, tá? Qual que vocês colocaram? A avareza, a sensualidade, hipocrisia e crueldade. Olha essa palavra, né? Hipocrisia. Acho que já foi nesse daqui, pode ser. Eu sou política. Acho que isso é. Não pode, a gente oscila, pode. É por isso que eu falei, a gente oscila. Não, mas pode também. Por isso que eu falei que a escada é assim. Pode também, pode. Por isso que tá aqui, ó. Mas pode colocar esse lado aqui, tá? Vai ser do outro. Mas a escala não é assim, a gente não tá intercalando. A escala funciona assim mesmo. Pode. É por isso que eu deixei no clipe, eu achei que ia ligar. Pode ir. Ela acha que o vento vai voar os papéis. Mas eu acho que deve ser aqui. Oi, meu filho, vai ligar lá? Ah, não me matar. Tá. A porta aberta. Tá pronto. Ok? Então vamos ler o que os alunos colocaram aqui, ó. Então a 10ª classe dos impuros, olha quantas vicissitudes, não é? A hipocrisia, crueldade, a sensualidade, a avareza sórdida, a cupidez, o orgulho e a falsidade. Então, olha quantos sentimentos, mas será que a gente não tem nenhum outro sentimento? Por isso que eu falei, é uma escala. Então, a gente não está totalmente num sentimento só, né? A gente também tem alguns sentimentos bons. Então, a gente vai avaliando isso aí. Então, muito bem, parabéns para quem levantou e veio aqui. Vou ficar sentadinho, vai vir que estava sentado. Né, Paulo? Sinto muito. Ainda na 3ª ordem, a 9ª classe, os espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Sabendo ou não, eles querem, incomodar mesmo. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Aqueles bullyingzinhos que a gente vê hoje, acho que é divertido. Eu até li uma coisa essa semana que achei bacana. Se a sua brincadeira
ela ofende o outro, magoa, não é brincadeira. Então a gente não deve fazer. Por meio de mistificações e de espertezas. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, de trásicos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem que se serve é a miúde, muito pequena, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Então eles até tentam enganar, né? Mas aí lá no meio sai a pérola, né? Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos. Olha só, gente, já nessa sintonia, né? Olha, por isso que eu falo, está falando do espírito encarnado também. A gente, ou desencarnado ou encarnado, são os espíritos. Então serve para os dois lados. Aproveitam das esquisitices dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Essa palavra eu achei bem forte, né? O satírico. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. São maliciosos mesmo. Então, olha só, pelas dicas que está ali, é fácil para a gente achar ali as palavrinhas. Vou chamar pelo nome. Humberto, Liz, Maristela, Paulo já veio. Josias, Humberto eu já falei. E Nélia. Olha a cola. A gente tira pouco e feita a cola, né? A gente tenta ajudar, porque senão as palavras são muito parecidas, justamente por ser uma escala, e aí o próximo vai olhando. Poderão, como eu disse, estar não só escrevendo, a gente vai falando, enquanto isso vocês podem estar falando outras palavras se quiserem. O que a gente pode dizer que o espírito da nona classe é ignorante, malicioso, irrefletido e zombeteiro? O que eles podem estar dizendo? O que não foi falar com essas palavras? Fala pra gente, Paulo. Fala pra gente. O que significaria irrefletidos nesse contexto aí? Eles, quer dizer, é como se, também foi muito possível, é como se eles não pensassem nessas malícias, nessas coisas ruins que eles estariam fazendo para outros. Falou ali que eles fazem mais por ignorância, né, do que por maldade. A malícia mesmo. Eles acham que não está magoando. É que nesse que a gente vai educar a criança hoje, ela faz um bullying e amanhã ela está com maldade grave. Ela acha que ele é normal. Então, é imaturidade espiritual. Eles fizessem, mas também não tivessem consciência de que o meio é uma consequência. Dentro para eles é maldade ou a situação que eles estão provocando, não vai ter nenhuma consequência nem para eles nem para o outro. É como a educação de uma criança, é maturidade mesmo, porque tanto o novo ali faz mais por ignorância, né, do que por maldade. Eles fazem, acham que é normal, ninguém corrige, né, ou eles dão uma... Acontece. A gente está num diálogo, a gente ofende e não percebe. Aí um amigo chega pra gente e fala assim, poxa, por que você falou assim com ela? Você não pode. A gente achou que não. Eu falei realmente, você falou. Essa semana eu fiz a refletir muito sobre isso. Coisas que a gente faz, atitudes que a gente toma, ações que a gente faz, que a gente não percebe e magoou. E a gente está sendo leviano olhando aquele Mas nesse caso ali, eles sabem o que estão fazendo, das ações. Eles podem não ter reflexão das consequências, mas ele não é como você está falando. A gente fala uma coisa e não se percebe que não magoou. Não, eles sabem que estão fazendo algo que vão magoar, que vão ofender, que vão transformar de alguma forma. Só que eles não entendem, não refletem da consequência daquilo para eles e para o outro, né? Isso aí. Então, como que a gente ainda vive nessa fase, né? A gente fica oscilando ainda nessa escala.
nós pegamos fazendo assim, por mais que não sejamos totalmente só lá não tem aquela coisa, só posso ficar aqui, esse quadradinho é meu. Não, eu tô na sala toda. Não falo do bullying, mas também algumas piadas que as pessoas acham muito engraçadas, mas normalmente vai estar falando uma questão de gênero, ou de raça, ou se é gordo, se é magro, em termos de piada, não em termos de bullying, e acho engraçado. Então parece também com essa ordem. Por isso que eu citei antes de ler, por isso que eu citei antes de ler, que a frase que eu ouvi, que eu achei muito bacana, que foi, se a sua brincadeira magoou o outro, não é brincadeira. Não é brincadeira. E se a gente não educar as crianças hoje em dia, o bullying está fazendo isso aí. A gente estava fazendo um estudo na escola essa semana, e a gente está apavorado pela estatística que o MEC mandou para a gente. A consequência de bullying na escola que está fazendo a criança não só se afastar, mas ela está se matando. Está tendo suicídio de criança por causa de bullying. A gente acha que é brincadeirinha. Ai, um amigo não pode fazer nada. A gente chama de chorão. Isso não existe. Ou também está tendo uma consequência muito grande de bullying, as crianças que sofrem bullying, elas não só estão se matando, mas elas também estão se tornando crianças violentas, porque elas ficam aqui gritando a vingança. Aí está me chamando disso, em vez de ficar triste, eu vou fazer isso com ele, então estou Porque se eu for chorar, crianças vingativas, né? Ficar ser pior, ficar mais gozando mais ainda. Eu acho que para um bom entendimento do que nós estamos tratando aqui, essa questão das 3 ordens, Allan Kardec, ele reuniu por ordens, reuniu ali as características que são diversas e que determinou um estado. Então, por exemplo, como ela já leu anteriormente, os de segunda ordem têm um conjunto de características que predomina. Entendeu? Por exemplo, os de terceira ordem, nós vamos ter a possibilidade de chegar lá, perdão, de segunda. Existem os benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores. Então veja, os benévolos que praticam o bem. Então os superiores praticam bem, os sábios praticam bem e assim por diante. Então são características que vão estar presentes naquele conjunto de espíritos que estão classificados como de segunda ordem. De igual forma, o de terceiro, como ela está bem conduzindo aqui, dizendo que essas características, ainda que haja uma predominância em determinado espírito, elas são comuns a todos, de terceira ordem. Então, por exemplo, nós vamos continuar ali, e ao final, nós vamos ver que vamos encontrar um espírito que vai reunir características das 4 classes ali, possivelmente, das 5, melhor dizendo. Então, são características gerais, mas que, quando ele diz que tem nona classe, é porque esses de nona classe têm um conjunto dessas características comuns a todos, que é uma predominância dele. Então, por exemplo, eu posso ser classificado, por exemplo, como lá, o pseudo-sábio, que é o próximo, vamos antecipar. Mas eu posso ter traços, por exemplo, de hipocrisia. Eu posso ser um cara hipócrita, sensual. Por isso que eu coloquei a escala assim, né? Como eu sou sensual. Não, escala assim, exatamente. Então não é uma questão estanque, em que a gente vai dizer assim, não, esse é isso, esse é aquilo. São características que é comum a todos os espíritos que estão na terceira ordem. Agora, uns prevalecerá determinadas características em relação aos outros. E é isso que Allan Kardec está classificando, essa predominância de determinado conjunto de características que vai classificar ele como impuro, etc, etc. Eu achei que eu fiz questão de frisar isso e mostrar a escala, né, mostrar essa transição, para poder eles também, na hora de se autoavaliar, assim, meu Deus, eu estou isso, acaba fazendo uma loucura também, né? Achando que não vai nunca melhorar. Não, nós estamos, tá? Pelo amor de Deus, tá? Eu me lembrei de uma reunião que eu fui, numa casa espírita, onde a gente estava conversando mais ou menos sobre esse tema, e uma pessoa disse que ela foi extremamente leviana, sem querer, e ela estava ali meio que desabafando, porque ela foi no restaurante jantar com
o marido, e o garçom que chegou era gago. E ela achou muito engraçado, riu e brincou, sabe? Só que ela não percebeu que ela estava sendo leviana. E que o cara ficou mais gago ainda, não conseguiu atender. Aí o outro veio atender e ela levou aquilo numa brincadeira. Aí quando chegou em casa, o marido começou com ela: poxa, fulano, você fez isso, você viu que você humilhou, o rapaz estava mal. Aí que a ficha dela caiu, ela disse que ela ficou muito mal, porque ela foi muito leviana naquele momento. Ela não se colocou no lugar do rapaz que estava trabalhando e tal. Então todos nós somos passíveis, se não vigiarmos, de um momento fazer um comentário maldoso, de leviandade, de crítica. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Bom para se reconhecer. Então podemos avançar então. E a oitava classe, que são os espíritos pseudossábios, como o Walter já adiantou, a oitava classe, os espíritos pseudossábios, dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriram na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais compudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação e que ainda não puderam despir-se. Eu faço quero fazer lógico que é corrigindo a leitura do livro do Espírito, não. Mas assim, só para nos colocar que aí fala de uma forma que a gente, Jesus, que a gente entende. Não, volta mais um. É isso. A gente entende que foi assim, quando fala que na vida terrena, quando na vida terrena, como se o Espírito tivesse encarnado. Mas, eu penso assim, a gente ainda é encarnado, né, vivendo isso. Tá? Não é só o Espírito desencarnado, não. É o Espírito encarnado também. Acredito que foi uma colocação que fez, né? Mas que não nada impede que seja. E aí a gente vai para analisando mais uma. Se os espíritos são pseudossábios, porém creem saber mais do que realmente sabem, aquilo não foi ou não foi? Ah, tá. De iludir com respeito às suas capacidades e luzes, quer dizer, tem conhecimento? Tem. Mas ainda tem esses sentimentos. Estamos numa escala, né? Como colocando, como o Val também já comentou. Então, a gente não está nem lá nem cá, né? Então, vamos montar mais uma? Os dos pseudossábios. E eu estou mostrando que a escala está ficando. Eu ia até fazer tracinho, um por um, igual tem nessas escalas, que eu vi muito na internet. Só que eu falei assim, pô, se é uma escala, não pode, né, ser uma coisa riscar. Aqui vai ficar só uma vicissitude, aqui vai ficar uma virtude. Não. Se é uma escala, tem que realmente se misturar, né? Então eu prefiro fazer assim. E aí, aqui eu montei ali, eu até tirei, porque elas ficavam riscadinhas, uma para cada classe. Aí a pessoa acha que não funciona assim. Se é uma escala, se a gente está lá e cá, né? Transpassão não pode ficar uma coisa. Então eu tirei. Então vamos lá, os pseudossábios. Quem me ajuda? O pseudosábio aí já sabia. Não, já foi? Já fui hoje, por aqui. Vamos lá. Ouvindo isso, assim, estou me remetendo aos primeiros cursos que eu fiz uns 20 anos atrás, assim que eu iniciei o Espiritismo. E aí eu perguntei à coordenadora desse estudo como é que a gente conseguia distinguir uma comunicação séria, verdadeira, de um espírito mais elevado e de uma comunicação leviana, falsa e tal. Até falei um exemplo na época que uma parenta minha tinha ido num determinado lugar e tinha conversado lá com o espírito tinha falado um monte de coisa e ela falou assim, mas ele falou coisas verdadeiras da minha vida, mas por outro lado também
você, quanto mais você estudar essas ordens, essas características, mais fácil você vai reconhecer no momento em que você estiver diante de uma comunicação, se ela vem de um espírito elevado. No caso até, por exemplo, esse exemplo, a pessoa disse que o espírito disse para ela um monte de coisas que tinha a ver com a vida dela e disse que o marido estava traindo ela. E aí eu dei esse exemplo na época, e aí ela falou, com certeza um espírito elevado, ele pode te dar conselhos com relação à moral, né? Olha, vamos melhorar isso e tal. E pode dar uma informação que vai fazer você chegar em casa e quebrar a casa toda, acabar o seu casamento e tudo mais. Então, só mesmo com o estudo é que a gente poderia ter essa noção, e tem muito a ver com essa parte aí que você acabou de ler. Com certeza. E a gente tem que analisar isso mesmo, né? Porque, olha só, o espírito é sábio, é inteligente, sabe muita coisa, sabe, mas a moral dele é o que a gente fala que está na escala, oscilando ainda, até chegar na segunda ordem, que aí já não tem mais esse sentimento. Por isso que muitas vezes as pessoas quando procuram, né, tem gente que vai a cartomante e vários lugares, acabam tendo, né, algumas informações verdadeiras, porque os tem ciência daquilo, mas provavelmente não vai estar dando uma comunicação séria como deveria estar dando, né? Porque a gente tem que analisar isso, o que é verdade, mas o que é devido fazer. A gente sabe da verdade, mas a gente deve ficar divulgando, não é? É que nem a gente pegar uma psicografia, né? A gente faz muito isso, tem que analisar. Você acha que eles vão sair divulgando uma psicografia, uma mensagem assim do nada, sem antes ver, analisar se realmente é aquele fundo? Porque não interessa, né? Não tem por que fazer. É verdade? Tudo bem que seja, mas precisa estar divulgando, né? Precisa estar falando. Não é mesmo? Onde vai aqui que vai? Observa que lá em cima está dizendo, dispõe de amplo conhecimento. O problema é que esses espíritos, eles conseguem espaço e conseguem convencer e arrastar multidões, e a gente vê casas lotadas admirando esses pseudo-sábios, porque infelizmente nós não estudamos a doutrina. Porque se eu estudo o livro dos espíritos, o evangelho e o livro dos médiuns, se uma pessoa falar uma frase que esteja em desacordo, vai me chamar a atenção. Mas se eu não leio, não entendo, aí eu chego lá, o cara fala bonito, o cara entende porque ela disse, falou ali meia dúzia de palavras bonitas, poxa, vou seguir o que ele diz. Mas o resto é tudo enganação. Então a gente, para que a gente possa se prevenir ou se preservar desses espíritos, a gente tem que conhecer. Na linha do raciocínio do Wagner, porque o espiritismo, ele se baseia no conjunto das 5 obras, né? E nós já tivemos diversas oportunidades de dizer de que as 4 obras que deram sequência ao Livro dos Espíritos, elas foram inspiradas a partir do desenvolvimento de cada parte do Livro dos Espíritos, né? Então, o que nós estamos estudando agora, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da vida espírita, é exatamente o que está bem desenvolvido no Livro dos Médiuns. Então a pergunta que a Rosemary fez e está refazendo aqui, exatamente para enriquecer esse conteúdo, está de forma ali muito clara, objetiva no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, a forma que nós devemos buscar para exatamente evitar que a gente tome como verdade uma mensagem como essa que está sendo ali. Ele vai falando tudo direitinho, e no meio do que é errado, certo, ele põe uma coisa errada. Então, as pessoas que não têm conhecimento, de forma inadvertida, ele acha que é tudo verdade. Entendeu? É a mesma coisa. Um orador está ali fazendo uma palestra. Nós, por exemplo, eu e o Wagner tivemos a oportunidade de passar uma experiência bem interessante. Fizemos um seminário, e depois ficamos 2 horas respondendo perguntas. Ok? Agora, graças a Deus, não veio nenhuma pergunta ali e a gente não deu conta. Mas poderia ter vindo. Qual era a nossa função? Olha, isso aqui eu não sei. Vou pesquisar, você ficar aqui seu e-mail, seu zap, eu vou
tentar depois esclarecer. Mas não, às vezes, a gente é um desses aí. E a gente, às vezes, vai tentar mostrar o que sabe, que na verdade não sabe nada. Então é um complicador muito sério dentro do movimento espírita. Obras que se encaixam perfeitamente nisso aí que nós estamos vendo. Obras que você tem lá coisas bonitas, lindas, mas que no meio tem um monte de bobageira. E a gente acha o livro maravilhoso. Entendeu? Isso aí, a gente conhecendo a artimanha, né, o jeito que esses espíritos trabalham, a gente vai com certo cuidado agora, melhor observar as obras que estamos lendo, as palestras que estamos ouvindo, os conteúdos que nós estamos adquirindo, né? Então, o conhecimento da escala espírita, eu acho que é fundamental para a gente se posicionar. Entendeu? E a gente vê muita gente levantando a bandeira, né, falando do espiritismo, e por isso que a gente vê muita gente depois saindo do espiritismo falando mal. Justamente por quê? Porque ouviu, né, alguém falar alguma coisa que não deveria ter falado, por causa dessa falta de conhecimento. Eu também concordo que a escala espírita é uma coisa que a gente tem que estudar mesmo, saber, porque a gente vai, como eu falei desde o início, autoavaliar, nos conhecer, não é para ficar julgando ninguém, é a nós mesmos, né? Para a gente não sair levantando uma bandeira e que a gente está jogando contra, ao invés de a favor da doutrina, né? Falando bem da doutrina. Eu vou ler o que colocaram aqui, né? Então, alguns pseudossários colocaram autoritarismo, prepotência, a vaidade, a presunção, a suposta superioridade. Né? Aí o orgulho junto e a vaidade. Justamente por isso, porque ele, mesmo não sabendo, não entendendo, mas ele quer mostrar que sabe, aí fala que não deveria ter dito, né? O neutro não vai ter nada, porque é neutro, né? Engraçado que o neutro surpreende a gente, porque eu gosto muito do neutro, a gente vai ler, vai entrar com ela quando era neutro. Os espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Já começa por aí. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade. É a maioria de nós aí. Quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então, não sejamos nostálgicos. Se der alguém nostálgico, tá? Então é mais ou menos isso aí. Então a gente ainda sobrevive, ainda vive ainda com esses sentimentos. Por isso a gente fala, vamos repetir, é uma escala, gente, senão a gente vai querer cortar os pontos. Meu Deus, né? Não é uma escala. Por isso eu não concordei com aquelas escalas que eu vi, as pirâmides, toda riscadinha. É um sentimento só. Então você viver a encarnação, eu quero só aquilo, eu só sou aquilo. Não, pelo amor de Deus. Eu quase me dei um troço, mas gente, eu vou passar mal. Então eu comecei a tirar. Então é isso, é a gente estudar. Se a gente não estudar, a gente não vai saber se avaliar. Né? Então a gente não está nem tanto, nem tão aquém, nem tão além. Né? Então vamos ver aqui o que predomina esses espíritos. A gente acha que o neutro não tem nada, né? Vamos ver o que é o neutro. Nem tão bom, nem tão mal. Então vamos ver quem vai ajudar. Esse médico agora eu gostei. É porque eu vou botar uma palavra que eu acho que não tem aqui. Tá. Só um exemplo, né? Imagina eu colocar todas. Eu coloquei o papelzinho aí para vocês. Aliás, eu botei tanto papel, eu estava assim, com uma esperança tão grande que eu psicografar aqui, todo mundo tem que psicografar. Eu botei papel a peça. Em cima do muro, né? São os espíritos. Falou tudo. Os espíritos em cima do muro. Tem muita gente ainda assim, né? Não vamos colocar a culpa só nos desencarnados, não. Né? Eu acho que deixar para lá, né? Ficar em cima do muro, não ter uma postura, né? Não ter uma posição, né? Realmente.
você acha que não vai estar interferindo, mas você está incomodando do mesmo jeito, né? Eu acho, tem uma frase que diz, né? Não sei. Se eu não faço mal, não, só em não fazer o mal, o bem, né? Eu estou fazendo mal, né? Eu acho que seriam esses neutros aí, né? Que não se assumem uma posição. Tem momentos na vida que a gente tem que tomar uma posição, né? A gente tem que ter uma decisão. E a gente fica neutro e acha que não está, eu estou neutro, não estou lá nem cá, estou em cima do outro fazendo nada. Não, né? Está incomodando sim, tá? Posicionou dessa forma. Ele entrou para a história da humanidade, chamado Pilatos. Com certeza, está aí um grande exemplo, né? Se Pilatos tivesse se posicionado, Jesus não A história seria outra, né? Com certeza. Ih, rapaz. Olha, viu como é que tem coisa no... Isso tudo, gente, depois a gente vai mostrar, né? É a leitura do Céu e Inferno, o Livro dos Médios, que conta muito sobre isso, bem explicando, né, os detalhes dessas histórias desses espíritos. Então, para você ver como é que um espírito neutro, ele compromete. Então, como que compromete um espírito neutro? E a gente muitas vezes nos colocamos nessa posição, né? Posso? Eu acredito assim, pode, amor, só um instantinho, eu lembrei da política de novo. Eu acredito que se a gente não fosse tão neutro na nossa política, e o brasileiro ele é muito neutro, talvez a nossa realidade fosse outra, né? Nós somos muito neutros nesse sentido, politicamente falando. Pode falar. Eu queria lembrar assim, que essa questão de ser neutro é muito complicado de às vezes falar da neutralidade. A neutralidade é quando você consegue avaliar com imparcialidade, é diferente. Agora, a neutralidade na nossa condição, ela está muito mais ligada a uma questão de não querer se envolver, porque isso significa responsabilidades. Então é mais ou menos aquela história, deixa eu ficar como está para ver como é que fica. Então, todo mundo quer cobrar resultados, mas ninguém quer se levantar para tomar uma posição, fazer a sua parte, contribuir com uma ideia, contribuir numa discussão, por exemplo, de uma classe, mas todo mundo quer cobrar um resultado positivo. Então a neutralidade ali, eu acho que está muito mais no sentido de acovardar, o espírito se acovardar. Olha, você usou a palavra. Eu li essa palavra em dos livros de autores falando sobre os casos espíritas e de comentários, né, então, eu não escrevi essa palavra não, mas eu pensei, achei ela muito pesada. Mas como você colocou, é verdade mesmo. A maioria, em certas situações, é covardia mesmo. Isso eu acho que esse acovardamento é um processo moral grave, porque é a mesma situação que leva o indivíduo a, por exemplo, ver determinadas situações acontecendo e ele também não se posicionar. Então, aquela coisa de, por exemplo, a gente não se posicionar diante da pobreza, diante do indivíduo que está dormindo lá debaixo do viaduto sem cobertor, você se acovarda, você prefere não se envolver, porque se eu levo para um, daqui a pouco o outro do lado também está pedindo, e aí também eu tenho que levar mais outro, e aí aquele ali me cobra também que eu não posso levar um tênis, então você não quer se envolver. Você se acovarda no sentido de mediocridade moral. Desculpa até usar essa palavra, mas eu acho que é uma mediocridade moral que ainda a gente carrega, de muitas vezes não querer levantar da minha casa, não, mas hoje está frio, não, mas hoje está, eu estou cansado, né? Quantos aqui estavam trabalhando hoje também levantaram e vieram para cá? Então assim, é essa coisa de você tomar a decisão em si mesmo, né? Não é julgar ninguém, mas tomar a decisão para consigo mesmo de eu vou fazer diferente, eu tenho uma condição de fazer diferente, eu não posso ficar neutro, porque se eu fico neutro, o Jean-Paul Sartre, que foi um dos construtores da psicologia existencialista, ele dizia isso, que o indivíduo tem a capacidade de escolha todo o tempo da sua vida. Hoje, ele é fruto de todas as escolhas passadas, né? E que no futuro ele será o fruto das escolhas presentes. E que não adianta eu ficar botando a culpa em fulano, em ciclano, na minha mãe, na Dilma, não sei o quê,
Porque na realidade eu sempre tive a possibilidade de escolher, inclusive quando eu escolho não escolher. Mas aí eu ponho o poder de escolha sobre a minha vida na mão do outro. Então eu não posso reclamar depois aonde eu fui parar. É o barco que sai do porto e não tem uma bússola para chegar em algum lugar. Então ele simplesmente deixa que a maré leve, né? Que as correntes levem. Então você se acovarda, você não quer sempre, porque se der errado, aí a culpa foi da bússola que quebrou. Aí não. Então se implique naquilo, faça o que tem que ser feito. Né? Senão a gente fica nessa neutralidade moral. Né? Por isso que quando eu li o nosso comentou, eu falei, o Espírito Neutro, ele rende muito. Então colocar um horário que está, né, são 8h30 e até as 9h, né, a gente vai ter que acelerar um pouquinho essa situação aqui. Então ficou omissão, deixar para lá, né, se acovardar, eu abri colocando se acovardar mesmo. Eu falei que não ia colocar, coloquei, tá? Não ignorar, né. Então vamos lá. Vamos ver se a gente adianta aqui. Os espíritos batedores e perturbadores da sexta classe, né, se deleitam em empregar partidas para divertimento de umas tantas pessoas, em aborrecer com suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, mas, porém, coisas profundas nunca. Seria, consequentemente, perder tempo formulando questões de certo ponto científico ou filosófico, ou seja, tem alguma inteligência, né? Então, adiantando aqui, acrescentemos então que agirem quase sempre contra a própria, também são a miúde instrumentos que se lançam mão de espíritos superiores, quando querem produzir efeitos materiais. Então, os espíritos superiores se utilizam deles para esses efeitos materiais, né? Eu coloquei aqui embaixo uma observação: não são espíritos que se comunicam com pancadas, com batedores, com falam, não é aqueles que faziam as pancadas antigamente. Essa qualificação deve ser reservada para os que poderiam chamar de batedores de profissão, ou seja, os afazeres que se deleitam com praz, que se dedicam ao compasso, que fazem disso uma profissão, fazer essas brincadeiras, esses, né, são espíritos que ficam mais... tem uma palavra lá que eles usaram, que eu não coloquei, de fanfarrão. Usaram até essa palavra, né? Fanfarrões. É aquele que esconde o chave, eu pensei assim, são os espíritos bullies. São os atuais bullies, eles fazem muito isso. Some as nossas coisas, daqui a pouquinho a coisa aparece. Gente, não estava aqui, eu olhei, procurei, né? Não tinha aqui. Então são esses chamados de batedores, tá? Então aqui nós temos algumas coisas. Vamos adiantar, gente, por favor, me ajudem. Agora os batedores, vamos formar ali os batedores. A cor apareceu. O Josito parece um espírito batedor. Perturbador. Mas você vai ter sentimento de altos e baixos, né? Uma hora tão bem, uma hora tão mal. Quem sabe da sua definição é a mais Mas feia. ele Ela sabe. também que os levianos ganham algumas A chuva delas, né? Eles trabalham para isso. Os espíritos superiores aproveitam deles para trabalhar isso, né? O vento, a chuva, esses fenômenos materiais que acontecem, se utilizam deles. Aliás, tem aqui uma observação que eu coloquei, que eu achei interessante, que esses espíritos, propriamente falando, eles formam em todas as classes. Esses sim, mais do que qualquer um dos outros, eles estão em todas as classes. Tá? Fala, amor. Eu não entendi, essa só pela última fala Do espíritos aqui? se utilizam deles para fenômenos físicos. Também usam os espíritos superiores, utilizam deles para isso, tá? Para fazer fenômenos, chuva, vento, né? Essas coisas assim. Está afirmado no Obra Espírito que foi da classe desses espíritos aí que os superiores se utilizaram para a movimentação das mesas. E anterior aos fenômenos das mesas grandes,
teve uma fase chamada fase dos raps, das batidas, que começou lá em Huntsville, né? E com as irmãs Fox. E lá os espíritos batiam, por isso batedores. Então eles batiam. Então ficou conhecido como raps. Em inglês que se batia. Então esses espíritos, eles eram manietados, ou seja, conduzidos pelos superiores. Porque o superior, ele não tem afinidade direta com a matéria. Então ele se recorria de um em condições mais materializadas para produzir aquilo. Agora, tem uma vez que perguntaram-se a eles como é que eles faziam aquilo. Eles simplesmente fazem. Eles não sabem como produziam, entendeu? Então, esses espíritos foram esses que foram utilizados para aquele tipo de fenômeno que chamou a atenção de toda a Europa, etc., chegando até a Kardec. Então eles tiveram uma função positiva. Isso lembra muito o filme do Ghost, né? Lembra que ele fala, como é que você faz isso? Eu não sei que eu faço, aquela voz da moeda, da lata, né? Ele fazia, não sabia como fazer, né? Mas ele fazia, é um dos batedores. Então por isso que ele colocou aquela observação ali embaixo. Não são mais aqueles espíritos que fizeram aquilo naquele momento que precisou, mas são espíritos que estão oscilando nessa classe todinha que ele falou, né? Então, colocamos ali, né, as atitudes maliciosas, né, os deslocamentos de objetos, como o Wagner colocou, tá? Então, foram esses exemplos. Vamos adiantar aqui. Então, segunda ordem, dá tempo. A segunda ordem, aí eu coloquei essa frase, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Já chegamos nessa fase quando chega na segunda ordem. Caracteres gerais. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Não se movem o orgulho mais, nem o egoísmo, nem a ambição. Não estão livres desses sentimentos. Tá? Alguém encarnado entre nós aqui? Tá bom? Mas a gente chega lá, gente, pelo amor de Deus. Ó, a bondade é neles a qualidade dominante, a prática de prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos, não progredindo mais no sentido moral, não progredindo mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então a gente vai ver o que é moral. Gente, o que seria moral? Porque para falar que o espírito é superior, mas não progredindo mais no moral do que no intelectual, como se estivesse colocando o intelectual mais importante do que o moral, né? Se a gente lê sem ir atrás pesquisando o que significa. Então ele coloca que valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto moral as convenções estabelecidas por cada sociedade. Não só obedecer às leis, né? A pessoa não vai corromper, eu não vou corromper o guarda ali, né? Já é uma coisinha boa que a gente faz. Mas a gente já está na segunda ordem, não, a gente está lá na escala também, lá embaixo. Mas tem coisas que a gente não consegue fazer. Então é isso que ele está falando. Ele é um espírito bom, que ele tem todo o respeito pelas leis morais de uma sociedade. Então aqui a gente vai achar coisas interessantes. Esse tema aí, só para não confundir, quando nós tratamos de moral na doutrina espírita, ainda que você está afirmando ali, tem uma certa razão, mas a moral que se refere no Evangelho é a moral do Cristo, não é a moral da sociedade. É a mesma coisa daquele tema que é muito semelhante a esse, que é a questão do homem de bem, que está lá no capítulo 17 do Ele é sempre o homem de bem. É o ser de perfeito. Então ali é a mesma situação. O homem de bem preceptuado socialmente é aquele que usa dessa moral social, que respeita a lei do trânsito, que, sabe, não joga papel no chão, mas o homem de bem que é apresentado lá tem muito a ver com a moral, não da sociedade, a moral do Cristo, que é aquele sensível, que perdoa, que está sempre atento à oportunidade de socorrer, de instruir, de acolher. Então, essa que é a moral, entendeu? Então, esses espíritos que estão classificados em segunda ordem são esses que já vivem a moral do Cristo, entendeu? Se o cara é capaz de viver a moral do Cristo, então a moral da sociedade não é fichinha para ele. O que, na verdade, no inverso não é verdadeiro.
Às vezes o cara é capaz de cumprir uma lei de trânsito, de não avançar no sinal, mas ele é incapaz, por exemplo, de ser agredido e não revidar. Entendeu? É bem diferente do que nós estamos tratando. Tanto que olha só como a gente ainda está longe, ainda é a 5ª classe. Olha só, né? Já é a 5ª classe. Então, desses espíritos aqui, quem puder colar aqui para a gente fazer um cartaz, eu agradeço rapidinho. Vai adiantando, não vai dar tempo não. São a tolerância. Vai adiantando. A gente pode só ler então, a tolerância, depois eu coloco, ó, paciência, a tolerância, a indulgência, ele tem tudo isso, que está na 5ª classe, tá? E a caridade com o desprendimento de toda e qualquer intenção, tá? Então, é um espírito. Então veja, você está confirmando o que eu estou dizendo. Nenhuma coisa que você botou ali tem a ver com lei social. Não, assim como a moral do Cristo, como a moral do Cristo. São virtudes, né? São as virtudes. Já começa a alcançar as virtudes. Tanto que já fala que eles não têm mais nenhum egoísmo, nenhuma vaidade, já não tem mais esses sentimentos. Da 6ª classe para baixo. Fala, amigo. Na 6ª classe ali, ele falou daquela questão que foram os batedores. Eu queria saber qual a diferença de fluido da 1ª, 2ª, 3ª, que também poderiam ser utilizados para aquelas finalidades. Qual a diferença de fluido que tem esses da 6ª ordem para aquelas outras ordens que não foram utilizados fluidos para fazer tal fenômeno? Não, não é uma Não é o fluido do espírito. É o quê? O que É o acontece fluido com eles humano. diferente? Não. Não é o espírito que tem um determinado fluido para fazer o fenômeno físico. É o contrário. É o fluido humano que faz aquilo eles para produzir o fenômeno. Mas por que não usou? Os outros podem Porque também já realizar. Então, ele falou que tinha uma escala. Eu acho que eu não quis me entender. Se desejarem, se quiserem. Aquilo, os superiores utilizavam ele. Tem uma determinada característica. Naquela ordem. É uma característica a mais. Mas não quer dizer que Deixa eu dar um não exemplo. façam. Vou falar aqui, senão vai ficar bom. Deixa eu dar um exemplo para você entender rapidinho. Vamos dizer assim, numa obra civil, uma construção civil. Quem é o cara lá mais braçal da história? O servente. O que o servente faz? Mede o traço, vira concreto, carrega balde. Ele não tá... Aí você perguntaria assim, ué, mas o engenheiro também não pode fazer isso? O engenheiro sabe fazer. Mas se quem está mais preparado para realizar? É o servente. Porque se o engenheiro fizer isso, no final do dia ele tem que ir para o CTI. Porque o corpo dele, a estrutura dele, materialmente. Então, esses espíritos, ainda que os outros também possam produzir, ele está mais preparado para esse tipo de fenômeno. É uma característica. Entendeu? Porque o capataz lá da obra, que eu não sei, como é que é o nome? Mestre de obra, o engenheiro, o apontador da obra, ele sabe virar massa. Mas aquele que vira é o que está mais habituado a fazer. Um exemplo nosso É aqui. só isso, mas todos podem produzir. Por exemplo, todos nós sabemos fazer farofa, mas a farofa da Nélia é a farofa da Nélia. Entendeu? É a característica mais. Obrigada. Pelo que foi colocado, assim, Só eles por poderiam. exemplo, do filme, eu não sei se eu sempre faço. Então eu imaginei que ele tivesse uma determinada característica que utilizasse o fluido humano, passasse por ele para produzir o fenômeno. Então naquela escalaria, qualquer um deles Qualquer um pode fazer. utilizar. Tanto que da observação fiz questão de Porque colocou colocar. Tanto que da observação fiz questão de colocar, que não fui eu, a própria a leitura, né, que já colocou que ele está oscilando em todas essas classes, mas não quer dizer que os outros também estejam. Né? Ele fez questão de frisar isso. Então, vamos nós na 4ª classe, que é os espíritos sábios, comparando com o outro. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com a questão moral do que com as da natureza científica, mas as quais têm maior aptidão. Aí já é uma característica também. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade. Eu só quero saber da parte da ciência, como se fosse da matéria, e não se preocupa com o lado espiritual e moral, nem com o espiritual como moral.
Não, os dois. Só que é uma característica mais que alguém tem que fazer, né? Dominados por quaisquer, né, paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então, eles não têm ligado à matéria. A ciência deles é um outro propósito. Não quer dizer que seja material, né? Então, aí nós temos aqui exemplos: conhecimento das ciências, né? Tiramos os exemplos do próprio livro, a pesquisa e a cultura. Mas não quer dizer, não colocou ali, que não esteja com esse sentimento moralizado e também com o sentimento espiritualizado, que é a quarta classe, né? Então, E na segunda ordem, antes de avançar, conforme eu tinha afirmado lá atrás, cada ordem dessa tem características comuns a todos. Então, a questão moral está presente nas 4 classes da segunda ordem. Só que, ela botou ali, preocupam-se menos, mas não é que eles não se preocupam. Para eles estarem na segunda ordem, é porque eles não padecem das mesmas enfermidades morais que nós, os imperfeitos. Então, quer dizer, mas ele está mais voltado para a natureza científica, do conhecimento, dos seus estudos. Aí tudo bem, mas não foi isso que ela disse, não é isso que está escrito ali. Apenas estou ressaltando de que, apesar de eles terem um interesse maior pela ciência, não quer dizer que eles não tenham a moral em algum ponto desenvolvido já, porque senão eles não seriam de segunda ordem. ele não está indo na quarta classe, mas já passou da quinta e está na segunda. Então, olha, a terceira classe, os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracterizam. Sem possuir ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Já é mais uma característica, né? E olha, colocou ilimitado, porque ele ainda é da terceira classe, ainda tem uma classe acima. Então, são... vou só ler ali embaixo enquanto ele coloca ali, ó. Como eles encarnam na Terra para cumprir missão de progresso. Oferece um tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, quando a gente encontra esses espíritos, esse é o segundo? Eu pulei, desculpa. Esse foi esse daqui, né? Esse já pegou o azul, porque eu botei a cor igual, fiquei me perdido. Então, quando você coloca, eu vou ler a segunda ordem. Está aqui, 10 minutos. Os espíritos superiores, esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, estas características, né? Da linguagem que emprega, exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade nos torna mais aptos do que os outros a nos dar noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Nós não temos tanto conhecimento. Eles até têm, mas eles nem nos mostram que a gente não tem nem, acho que não tem nem linguagem para decifrar tantas coisas, né? Comunicam-se complacentamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-las. Então, olha só como que a gente está oscilando nessa terceira ordem, também estamos na ruins, né? Afastam-se, porém, daqueles que só a curiosidade pede, ou que os influencia da matéria. Foge a prática. Nós fugimos da prática do bem, então eles se afastam. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferece um tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Não estão sujeitos à reencarnação. São intermediários entre Deus e o homem. Só por missão mesmo, né? Então, esses espíritos, nós colocaríamos... Essa afirmação que você tirou da onde exatamente? Igual a pesquisa que você fez. Não estão sujeitos à reencarnação, não é verdade. Os únicos espíritos que não estão sujeitos à reencarnação são os superiores. Os puros. Porque os superiores... reencarnação de missão da religião. Eu sei, mas eu quero Eles reencarnam, mas para que não haja confusão. Olha só, me pergunta. Os superiores,
eles só não têm necessidade de reencarnar na Terra. Mas eles reencarnam muito superiores ainda. Por quê? Há uma lacuna a ser preenchida entre os superiores e os puros. Isso só se dará quando completar o seu ciclo de evolução. Então, lá na obra básica, está afirmando isso, que somente os puros não têm mais necessidade de se reencarnar. O que eu entendi, que colocou, foi que só reencarnaria como missão na Terra. É nesse porque não está falando da Terra. Parece, como está de soco, que esses não reencarnam mais. Não reencarnam nem outros mundos. Eles não necessitam reencarnar mais nas condições que nos encontramos, que eles já passaram por tudo isso. Mas, e aqui quando ele conta ali, eles vêm na condição de missão, de missionários. E a gente missão muito entre nós, né? Não é missão individual, é missão coletiva, social. A gente tem um exemplo do próprio Allan Kardec, nós temos exemplo de outros espíritos. Irmã Dulce pode ser um espírito muito elevado para nós, que nos inspira neles. A gente vai se inspirar em Jesus e falar o que Jesus faria ou não faria. Mas o que ele não faria, a gente também já sabe. Mas esses espíritos que viveram entre nós não é uma grande luz. E outra questão na sequência, porque aquelas duas últimas citações ali tem tudo a ver com o espírito puro. São intermediários entre Deus eu acho que já é porque está fazendo essa transição. Porque aí é espírito de primeira ordem. Entendeu? E aí, quando chegar no espírito de primeira ordem, já passou essa transição. Eu acredito que esse daqui ele está falando quando o espírito já está realmente saindo desse lugar primeira. Por enquanto, ele está reencarnando como missão. A primeira ordem, espírito puro. Eu e meu Pai somos um. Caracteres gerais, os espíritos que a compõem já percorreram todos os graus da escala, que se despojaram de todas as impurezas da matéria. E aí, a vida espiritual das leis morais religam esses espíritos a Deus. São despojados, limpos, livres das impurezas da matéria. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Toda essa escala foi tirada do livro dos Espíritos. E as citações tirei do livro do Céu e Inferno, para a gente citar. As citações estão ali, estão aqui também na folha. Tá? E da Gênesis também teve alguma coisa. E do Espírito Miramês, daquela reportagem, daquela pesquisa que ele fez, o Espírito editor da revista Espírita. Tá? Então, o único reparo que eu vejo aí é que aquelas duas últimas citações estariam mais apropriadas a essa. Eu acho que essa transição que eles querem mostrar. Eu acho que é isso. Porque quando você diz que o espírito não necessita mais reencarnar, só o espírito puro. O espírito superior ainda eu diria que reencarnar, talvez eles quiserem colocar reencarnar em provas. Sim, mas olha só. Se é na Terra, a gente acha que é profilação, mas não. Mas olha. Na Terra é só por missão. Isso eu estou perguntando sobre espírito. Porque no livro dos espíritos não afirma isso. Eu acredito que seja missão. Se for reencarnar, é só por missão. E já está nessa transição, já saindo da segunda para a primeira. Eu acredito que seja por causa disso. Não importa, tudo bem. Só que fique claro para nós, tá? Que essa característica de não necessitar mais reencarnar na Terra é só os superiores em relação à Terra. Porque, sendo um mundo de provas e expiações, a natureza dessas experiências eles já passaram. Eu lembrei da Alcione, quando falou que queria reencarnar na Terra, então você é maluca, voltar para lá, porque para dentro de prova de expiação, mas ela seria uma missão, foi por amor. Então, esses espíritos, tanto que colocou, só reencarna na Terra por missão, mas pode reencarnar, lógico, em outros mundos, com certeza. Em outros mundos estariam reencarnando. E aí, gente, ali que colocou da primeira ordem sobre espíritos superiores, eu acho que ele deveria pegar mais espíritos puros, porque senão dá um pouco de confusão com o da segunda ordem. Os da primeira ordem são os espíritos puros. Embora não deixem de ser superiores, mas acaba confundindo um pouco com os
ali que está faltando. Justamente por isso, porque fala do Espírito de outros mundos, por exemplo, Jesus foi o governador da terra, mas tem outros cristos, né? Outros espíritos cristos de outros planetas, entendeu? Então, que a gente estou baseando nele, estou baseando no nosso planeta, tá? E a outra colocação é que ele reencarna apenas como missão. Se tiver que reencarnar, eu lembrei da Alcione. Quando eu li aquilo, eu lembrei da Alcione. Que reencarnou na Terra como missão. E então, aqueles espíritos aí, que a gente está sabendo, é como missão para alavancar o progresso e a transição do planeta, né? De prova de expiação para regeneração. A outra? Essa aqui? Então, ali embaixo são anjos ou puros espíritos. O objetivo nosso, de todos nós, é chegar a ser um espírito puro, anjo de puro. Jesus ser um anjo também, considerado. Existe uma diferença entre anjo e Cristo. Entendeu? Passou uma pergunta boa, mas eu vejo muito algo a dizer, né? A gente vai ser anjo. Eu lembrei da Augusta também. Mas E eu não vou ser tem anjos, né? Uma separação, entendeu? O que nós precisamos. Vamos falar assim, Cristo é um título, não é uma condição. A condição de Jesus é puro. Agora, o título que ele enverga é de ser o Cristo. E, como ela disse, existem vários espíritos crísticos que cumprem a missão de conduzir os orbes em seu progresso. Jesus é o nosso Cristo. Assim como nós temos aqui o nosso presidente. Entendeu? É um título. O espírito ele vai chegar até a angelitude, vai se tornar anjo. Porque aí, quando ele é anjo, não é uma categoria. Ele vai. O anjo pode ser um título, né? É um título. É uma nomenclatura também. O espírito ele vai chegar até a angelitude. Se torna puro. Isso. Aí, por conta do seu progresso, da sua posição, ele vai governando o planeta. Ele recebe o prêmio, aí ele se torna um Cristo, pelo título que ele está, da função que ele está exercendo ali. É exatamente isso. Mas o espírito crístico não é mais uma ordem, não é mais uma classe. Porque senão ia ter que entrar mais uma função. E não para nunca. Primeira ordem /1. Os Cristos. Não. Cristo é um título puro, pela missão que ele enverga. Agora, para em puro. Para na primeira ordem. Tá? Então, gente, chegamos em cima. E eu quero agradecer a participação de todos. E eu espero que a gente volta a estudar. Eu fiz uma colocação aqui, Valdo, que eu achei assim, as sugestões para estudo complementar sobre esse trabalho, que seria a pluralidade dos mundos, que eu até fiz uma citação, as diferentes ordens de espíritos, a progressão dos espíritos, o capítulo 5, que é da pluralidade das existências, a encarnação em diferentes mundos, a transmigração progressiva, que a gente já chegou nisso aqui falando agora, né? E as considerações sobre a pluralidade das existências. Eu acho que vale a pena a gente estudar, né? Me deu uma luz muito grande para o estudo, estudar essas partes do livro dos Espíritos, tá? Eu acho que valeria até um estudo complementar depois, colocando como tema